Um esqueletão muito maluco chamado Ark é o grande herói dessa história. Ele é simplesmente um cavaleiro porradeiro e barra pesada, que tenta viver uma vida tranquila como mercenário em um mundo de fantasia medieval. Mas antes de ser um esqueleto obcecado por magia e ter uma armadura de nível divino, ele era um rapaz comum e fã de jogos de luta na internet. A sua vida era tão chata que ele já se considerava um grande otaku fedido. Então, quando percebeu que acabou se tornando um personagem de jogo em um mundo estranho, ele testou sua grande coleção de habilidades antes de ver seu rosto refletido no rio, apenas para descobrir que era apenas um esqueleto feioso como um personagem que ele havia criado. E após se recuperar do choque, ele foi até a cidade mais próxima e percebeu que poderia sentir fome mesmo sendo um esqueleto. Isso não faz sentido nenhum, mas como magia existe nesse mundo, ele não tá nem aí pra isso. E no final, ele se registrou na Guilda dos Caçadores para obter uma licença e ganhar dinheiro, começando assim a sua vida comum. Um dia, voltando de uma caçada, 2 orcs e um javali encontrou um grupo de bandidos atacando uma carruagem de uma jovem nobre. Os bandidos haviam derrotado todos os seus guardas e agora era a vez dela, mas o protagonista se teletransportou para detrás do chefe deles e com um só golpe de espada conseguiu derrotá-lo junto com outros 2 bandidos. Os outros criminosos fugiram com medo, mas ele usa um ataque de longo alcance chamado Golpe de Wyvern e finaliza os caras com seu poder superior. Apesar de ter um grande talento para habilidades sagradas, o protagonista Ark não quer revelar sua verdadeira vida para esse mundo, pois isso poderia colocá-lo em perigo. Então, ele decide fazer um perfil falso e aceita a sua primeira missão, servir de guarda para uma garota enquanto ela colhe ervas medicinais. No começo, a garota fica impressionada com seu acompanhante, pensando que ele é um lindo guerreiro, musculoso e perfeito, e logo se sente à vontade e o leva para a floresta para ensinar sobre plantas medicinais. Ao longo do caminho, Ark encontra uma filhote de raposa ferida nos arbustos. Logo de cara, ela fica bastante agressiva, mas ao ser capturada e curada com magia, decide se tornar o seu animalzinho de estimação, e seu nome vai ser Ponta. E finalmente, eles chegam na parte mais profunda da floresta, e de um penhasco, percebem uma única cerejeira branca em um local esquisito. A garota tá querendo colher as suas flores, mas enquanto desce toda animada e corre em direção à árvore, Ark e Ponta avistam um monstro lagarto. Ele encontra a garota indefesa à sua frente e tenta esmagá-la para transformá-la em almoço, mas então Ark utiliza a habilidade de teletransporte de curto alcance, caminhada dimensional, para salvá-la. A criatura então decide utilizar hálito venenoso. O protagonista se teletransporta novamente, enquanto pensa no alcance dos ataques do monstro, decide que o melhor a se fazer é enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ele bloqueia os ataques de garras do lagarto, mas então o monstro passa a utilizar a sua grande língua. Ark tá achando isso nojento pra caramba, mas continua desviando de todos os seus ataques. O lagartão fica impaciente e carrega seu ataque supremo, lançando uma onda de petrificação que transforma todos os seres vivos ao alcance do ataque em pedra. Ark então usa seu escudo sagrado, que pode anular qualquer efeito negativo, para salvar a si mesmo e também a garota. Mas agora que o lagarto está ainda mais furioso e usando mais braços para lutar, o nosso cavaleiro está sendo pressionado para terminar a batalha rapidamente. Ark então usa a habilidade de alto nível, chamada Julgamento, e cria um círculo mágico sobre o lagarto, invocando então uma espada gigante de relâmpagos. O círculo mágico finaliza a criatura com um só golpe. A garota fica impressionada e pensa que o cavaleiro será homenageado como herói, mas como Ark quer manter seu estilo antissocial, ele pede a ela que guarde segredo. Ele também nota um anel vermelho e preto em uma das patas do lagarto, que se quebra segundos depois após a sua morte. Enquanto voltam para a vila, Ark acaba notando o javali gigante e decide presentear a vila com uma saborosa carne essa noite. Ele caça o javali e leva o bichão para a vila, dizendo aos moradores para entregarem a pele e o couro para a garota vender, mas a carne será para todo mundo. E só isso era o bastante para torná-lo um herói local. Mas quando ele estava prestes a deixar a vila, a irmãzinha da garota recompensou ele com uma coroa de flores. Assim, quando Ark voltou para seu quarto na pousada e olhou para sua recompensa, percebeu que a vida era muito mais do que apenas guardar o seu próprio segredo, e que a partir de amanhã se dedicaria ainda mais às pessoas que precisavam da sua ajuda. Após a primeira missão que mudou sua vida, Ark aceitou a missão de caçar bandidos e perseguiu um grupo de ladrões e sequestradores até seu esconderijo, e depois de derrotá-los, ele também encontra o tesouro escondido deles. Tem 2 gaiolas abertas com tigelas de comida à sua frente, o que deixa ele confuso, mas ele decide não dar muita atenção a essas coisas que não são problema dele. Ao sair da caverna com seu equipamento, uma garota encapuzada o ataca de surpresa. Ele se pergunta se a sua oponente era outra bandida, mas sua habilidade com a espada era excelente e ela era quase tão rápida quanto ele na luta. O protagonista nota as orelhas pontudas e se lembra de que ela era a elfa que ele viu no mercado quando vagava pela cidade no dia anterior. Descobrimos que o nome da garota é Ariane, uma linda guerreira elfa que está fazendo o possível para proteger o seu povo e salvar as jovens elfas que foram sequestradas por humanos gananciosos. Ela confunde Ark com um deles e fica amaldiçoando o protagonista. Enquanto ele tenta se explicar, ela nem sequer escuta porque está cega de ódio, mas assim que vê a raposa Ponta, ela abaixa a guarda por um segundo e pergunta por que tem uma
uma criatura espiritual ao lado de um bandido sujo. Ark apenas fica pensando que ela gostava de filhotes, mas a elfa conta que o filhote com ele era, na verdade, uma das criaturas espirituais, conhecidas por serem bastante cautelosas, de coração puro e por não gostarem de maldade. E sabendo que aquela criatura era extremamente complicada e só se aproximava de quem tinha coração puro, Ariane percebe que Ark é uma pessoa decente e decide se desculpar pelo ataque de antes. Ela explica que bandidos estão sequestrando elfos para vendê-los como escravos no mercado negro. E é só aí que a ficha do protagonista caiu. Ele finalmente entendeu para que serviam aquelas gaiolas vazias dentro da caverna. A Ariane decide explorar o esconderijo, mas ele avisa que ela não vai encontrar mais nada lá dentro. E disposto a ajudar, o cavaleiro se oferece para acompanhá-la em sua missão, mas a elfa, orgulhosa, manda ele não se meter em assuntos do seu povo e vai embora sem sequer dizer o seu nome. Só que o espírito de protagonista dentro de Ark não deixa de existir tão fácil assim. Afinal de contas, ele sabe muito bem que esse é o famoso momento em que ele ajuda uma bela guerreira e a recruta para o seu grupo. No dia seguinte, utilizando sua habilidade caminhada dimensional, Ark se teletransporta direto para as profundezas da floresta, onde os elfos vivem, e logo escuta vozes humanas bem longe. Um grupo de mercenários estava encurralando garotas elfas, liderados por um nobre mimado e cruel, chamado Udor. Eles já haviam capturado 4 garotas, e quando uma das elfas olhou para ele, Udor ficou zombando, fazendo ela implorar por misericórdia, antes de atacá-la de forma covarde. Vendo toda aquela cena, Ark fica completamente furioso, ao notar o desprezo com que os humanos tratavam os elfos, considerando eles inferiores. Mas antes mesmo que ele pudesse intervir para resgatar os pequenos elfos, Ariane aparece do nada, saltando sobre os mercenários e eliminando 2 deles com um único e preciso golpe de espada. Um dos capangas avisa o Dor que ela é uma elfa guerreira e que se a capturassem viva, ela valeria uma fortuna no mercado negro. O chefe ganancioso ordena que seus homens avancem e eles cercam a elfa com sorrisos sinistros, porém, Ariane fez o que sabe de melhor, abre caminho distribuindo cortes e golpes devastadores, derrotando a maioria dos capangas. Mas a situação vira quando o Dor grita pra ela não se mexer, se quiser que as jovens elfas continuassem vivas. Usando elas como reféns, ele deixa a elfa guerreira sem saída. Ariane só consegue amaldiçoá-la em pensamento, pois agora estava totalmente indefesa. Enquanto os bandidos se aproximavam para pegar seu troféu, essa era a chance perfeita para o nosso protagonista entrar em ação. Ark aparece de repente bem atrás de Udor e o arremessa para longe com um golpe devastador, jogando o vilão direto contra uma árvore. Com os reféns seguros, Ariane recupera a postura e elimina o resto dos bandidos com seu golpe duplo de fúria. Ela corre para tentar libertar as jovens da carroça, mas a porta está trancada por uma fechadura reforçada. O protagonista se oferece para ajudar, mas ela continua relutante em aceitar o apoio de um humano. Ele, no entanto, deixa claro que a segurança das meninas é muito mais importante do que qualquer orgulho ou preconceito. E simplesmente arromba a tranca de ferro com as próprias mãos. No início, as pequenas ficaram apavoradas ao verem aquela armadura imponente e correm para os braços de Ariane. Enquanto tenta confortá-las, a elfa acaba notando que todas elas estão utilizando coleiras devoradoras de mana, um equipamento cruel, feito para impedi-las de utilizar magia espiritual. Ela finalmente entende por que nenhuma delas conseguiu fugir, mas confessa que está em um beco sem saída agora, já que não tem força bastante para quebrar esses artefatos. E é aí que o protagonista utiliza a magia sagrada Remoção de Maldições e desfaz o feitiço das coleiras de uma só vez, aproveitando também para curar completamente o ferimento da garotinha que havia sido machucada. Ariane fica em choque. Ela percebe que nenhum cavaleiro comum teria um arsenal de habilidades tão vasto e poderoso. Enquanto ela tenta processar tudo isso, Ark liberta o resto do grupo e as pequenas perdem o medo, se tornando super amigáveis com ele. Para garantir o retorno seguro de todo mundo, Ariane invoca um ser místico que funciona como se fosse um pombo-correio mágico e manda uma mensagem urgente para sua vila para relatar o resgate e pedir reforços. Não demora muito para que 2 guardas élficos cheguem no local e levem as pequenas para um lugar seguro. Antes de irem, Ark promete para as jovens que no futuro, se elas estiverem em perigo novamente, ele vai cruzar os céus para salvá-las. Ariane observa aquilo e chama ele de pessoa muito estranha, mas com um leve sentimento de satisfação. Ela confessa que ele foi o primeiro humano decente que conheceu na vida, alguém que não discriminava os elfos e que, além de tudo, demonstrou ser o aliado perfeito que ela tanto precisava. Os dois começam a conversar sobre diversos tipos de magia, incluindo o lendário e raríssimo feitiço de teletransporte. E ao se apresentarem de novo, dessa vez com mais educação, a guerreira elfa agradece de todo o coração pela ajuda. E de repente, Ariane acaba recebendo uma mensagem de voz trazida por seu pássaro mensageiro, e o conteúdo deixa o protagonista completamente atento. A mensagem é de outro elfo, informando que finalmente descobriu onde é que estão os outros elfos sequestrados. Ele está fazendo um pedido urgente para que ela ajude ele na operação de resgate na cidade. Ela pensa por um instante e, quebrando suas próprias regras, pergunta se pode contratar o protagonista como mercenário imediatamente. Ariane confessa que nunca confiou em um humano antes, mas que estava disposta a arriscar tudo com ele. O cavaleiro aceita o acordo na mesma hora, e para poupar tempo, ele usa seu feitiço de teletransporte
transporte de longo alcance, o Grande Portal, para levá-los direto até o topo de um penhasco próximo à cidade. A elfa fica impressionada, sabendo que aquela habilidade seria um grande trunfo na missão. E com isso, molecada, a gente chega no finalzinho da primeira parte desse anime, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.